pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje, estamos trazendo o primeiro vídeo do Facilita 2021.1 referente à matéria de matemática básica. Então senta aí e assista essa videoaula incrível. A gente vai falar um pouco sobre os conteúdos de monômios, polinômios e geometria analítica. Em especial, a parte de monômios, polinômios e geometria analítica vai ser essencial para quem está fazendo a cadeira de cálculo 1 e quem vai fazer a cadeira de cálculo 2. Vocês não podem sair dessa aula sem não ter aprendido isso daqui, porque se vocês não tiverem domínio, com muita certeza vocês vão ter muitas dificuldades em limites, e quando vocês chegarem também na parte de derivada, assim vai, e eu vou nem falar de quando vocês chegarem em cálculo 2, que o negócio piora. Mas enfim, não querem assustar, mas já assustando, vamos iniciar aqui os nossos conteúdos. Primeiramente, o que são monômios e polinômios? Bem, os monômios eles são expressões algébricas que possuem multiplicações entre os números e incógnitas. Eles, no caso, são letras que representam alguma variável desconhecida. São as variáveis que a gente utiliza nas nossas equações. Só que a única diferença é que nos monômios a gente vai ter apenas uma, vão ser só multiplicação. Já nos polinômios, eles vão ser também uma expressão algébrica, mas que possui dois ou mais monômios. É como se eu tivesse um monômio e eu somasse ou subtraísse com um outro monômio. De que forma isso acontece, Jefferson? Por exemplo, como eu falei, um monômio é uma expressão que apresenta pelo menos uma... Quer dizer, um monômio não pode apresentar nenhuma adição. Ele tem que ter apenas multiplicação, como vocês podem ver aqui. Eu tenho aqui 3 vezes x vezes y, no caso 3xy. Eu não tenho nenhuma adição ou subtração. Isso é um monômio. 4 ao quadrado b, aqui só tem multiplicação, é um monômio. 17xy ao cubo vezes 4. Isso daqui é um monômio. Polinômio vai ser já esses aqui que vocês estão vendo, quando eu já tenho uma subtração ou uma adição. Aqui um monômio que possui adição e subtração, com outra incógnita, torna-se um polinômio. A ao quadrado menos b ao quadrado, nosso produto notável. X ao quadrado menos 6x menos 8. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 6x. Todos eles são polinômios, porque eu tenho vários monômios sendo somados ou subtraídos. E aí entra aqui o nosso pulo do gato, que seria a parte que realmente nos interessa, que seriam as operações com monômios e polinômios, em especial a divisão por monômios e a divisão por polinômios. Bem, a divisão por monômios é basicamente para realizar uma divisão de um polinômio por um monômio, a gente tem que dividir cada um dos termos do meu polinômio pelo monômio. Jefferson, não entendi nada desses nomes aí que você estava falando. Vamos aqui por partes, né? Bem, primeira coisa que você tem que fazer é ter um exemplo, né? A gente tem aqui 4x ao cubo mais 64x ao quadrado mais 22x dividido por 2x. Lembre-se, aqui a gente tem um polinômio porque eu tenho um monômio aqui, outro monômio aqui e outro monômio aqui sendo somados. E aqui embaixo eu tenho dividindo um monômio. Para a gente calcular ele, a forma é muito simples. A gente vai separar cada um desses monômios aqui de cima e dividir pelo nosso monômio aqui de baixo. No caso, eu pego 4x ao cubo e divido por 2x, pego 64x ao quadrado e divido por 2x, e pego 22x e divido por 2x. E aí, como é que a gente faz essa divisão? A gente vai dividir número por número e letra por letra. Primeiro aqui eu tenho 4 dividido por 2. 2. X ao cubo dividido por x. Se a gente se lembrar das regrinhas da potenciação, quando a gente divide uma potência por outra potência, a gente apenas repete a base e subtrai os expoentes. No caso aqui eu vou ter 1, aí eu coloco x elevado a 3 menos 1. Do mesmo jeito aqui, 64 dividido por 2, 32. X ao quadrado dividido por x é x elevado a 2 menos 1. Mais 22 dividido por 2 é 11. X dividido por x é x elevado a 1 menos 1. E aí a gente vem aqui. 3 menos 1, 2. Então aqui esse meu monômio vai ser 2x ao quadrado. 2 menos 1, 1. Como eu não preciso colocar, fica só 32x.
E aqui, no caso, se a gente pegasse 1 menos 1 é igual a 0. Ah, Jefferson, eu não tinha que colocar aqui x igual a 0, não? Não, por quê? Se vocês se lembrarem também da nossa regrinha da potenciação, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, x elevado a 0 também vai ser 1. Não importa qual seja o valor de x, sempre vai ser 1. Aí 11 vezes 1, 1. Quer dizer, 1 não, 11. Desfaça. Enfim, é isso, a divisão de um polinômio por um monômio. É bem simples, na verdade ela é bem mais fácil do que você dividir um polinômio por um polinômio. E falando nele, é isso que a gente vai aprender agora. Bem, para a gente dividir um polinômio por outro polinômio, a gente utiliza o método da chave. Alguém sabe me dizer, já ouviu falar desse método da chave? Bem, gente, o método da chave, vocês já utilizam ele, sério mesmo, e vocês só não sabem que o nome dele se chama método da chave. Quando vocês vão fazer uma divisão de um número muito grande, geralmente quando vocês vão montar a divisão, vocês fazem como? Vocês colocam o divisor, aí coloca aquele tracinho aqui, o tracinho aqui, aí coloca o dividendo. E aí você vai só fazendo aquele coisa. Ah, esse número dividido por esse dá igual a isso. Aí esse vezes esse, aí aqui vem negativo. Bem, aquele métodozinho que você faz onde para poder dividir vai ser o que você vai utilizar nos polinômios. Só que você vai ter algumas peculiaridades. Vamos lá aqui. Esse seria o método da chave, que geralmente a gente utilizaria o quê? A gente colocaria o nosso número aqui e simplesmente ia dividindo. Se fosse o caso de 10 dividido por 2, a gente pega 10 dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá mais próximo de 10? 5. 5 vezes 2, 10. Aí 10 menos 10, 0. Bem, esse é o método da chave. A única diferença é que a gente vai usar com os polinômios. Vamos pegar esse polinômio aqui lindo para poder a gente usar como exemplo. A gente tem aqui 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x mais 7. Dividido por x ao quadrado mais x mais 9. Sim, vocês vão se deparar com polinômios como esse e até maiores se duvidar na prova de vocês. Então, se acostumem. Continuando. O primeiro passo é você colocar os seus polinômios no método da chave. E aí vocês têm que entender o que é cada um aqui. Isso daqui é o nosso número de cima, né? O nosso polinômio, o dividendo. Aqui nós vamos ter o nosso divisor, que é o número de baixo. Aqui nós vamos ter o nosso quociente, que é justamente o número que a gente vai multiplicar por esse para dar esse daqui. E aqui embaixo a gente tem um resto, que é o que sobra, que a gente só soma. E aí, literalmente, a gente tem essa formulazinha aqui. O nosso número aqui de cima, o nosso dividendo, ele vai ser igual ao nosso divisor, vezes o nosso quociente, mais o nosso resto. Isso sempre vai acontecer. Então, vocês têm que sempre se lembrar disso. Dessa formulazinha aqui, para vocês conseguirem voltar. E aí, vamos lá, que agora o passo a passo vai ser maior. A gente vai aprender como fazer a divisão. Assim como na divisão normal, a gente vai dividir, a gente vai olhar para o primeiro polinômio do dividendo e do divisor. Vamos lá. Primeiro eu vou olhar para cá. Eu tenho aqui x ao cubo, nosso primeiro monômio aqui. E aqui eu tenho x ao quadrado. Eu agora vou ter que pensar num número que multiplicado por x ao quadrado vai dar igual a 2x ao cubo. Que número seria esse? 2x. Porque 2 vezes 1 que está aqui vai dar 2. X vezes x ao quadrado, no caso aqui eu vou ter 1 na regrinha da potência, seria x elevado a 2 mais 1, que dá igual a 3. Só que aí vem uma informaçãozinha que vocês não podem se esquecer. Que informação é essa? Quando vocês trouxerem um número para cá, vocês vão trocar o sinal dele. No caso aqui, o meu número tem que dar positivo para poder ficar igual a esse. Mas quando a gente colocar aqui, a gente coloca ele como negativo. Por isso aqui fica menos 2x ao cubo. Aí depois, o que é que a gente faz? A gente multiplica pelos outros termos. 2x vezes x vai dar 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. 2x ao quadrado passa para cá como menos 2x ao quadrado. Aí aqui, 2x vezes 9. 2 vezes 9, 18. X vezes 1 aqui, x. Aí fica 18x. Passando para esse lado de cá, menos 18x. E aí, como a gente faz de costume, a gente subtrai. 2x ao cubo menos 2x ao cubo vai dar igual a 0.
Ok, acabamos com esse nosso primeiro termo. X ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar igual a menos x ao quadrado. Mais 4x menos 18x vai dar igual a menos 14x. E o 7 a gente coloca para baixo. Beleza, fizemos a primeira parte. Agora a gente apenas repete isso novamente, só que usando o próximo monômio daqui. Agora a gente tem menos 2x ao quadrado. Que número eu preciso multiplicar pelo nosso x ao quadrado daqui para poder dar menos x ao quadrado? O menos 1. Por quê? Porque se eu pegar menos com mais, menos 1 vezes 1, 1. Aí vai ficar menos x ao quadrado. E aí, como a gente tem que sempre passar para o outro lado com outro sinal, a gente tem. Aqui era para dar menos x, passa para cá como mais. Depois a gente faz menos vezes mais, menos 1 vezes 1, 1. Fica menos x. Passa para o outro lado como mais. Menos vezes mais, menos 1 vezes 9, 9. Fica menos 9. Passando para o outro lado, fica mais 9. Beleza. Agora a gente subtrai. O zero cai para cá, né? Menos x ao quadrado mais x. Mais x, eu porque era para ter um ao quadrado aqui. Mas ok. Faltou só o 2. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado fica igual a zero. E aí, menos 14x mais x dá menos 13x. E 7 mais 9, mais 16. Ok. Agora, Jefferson, eu vou continuar dividindo até eu acabar com tudo isso? Não. Entra um momento em que a gente não pode mais dividir. Que momento é esse? Quando o grau do meu resto for menor que o do meu divisor aqui. Como assim? Quando a gente estuda funções, a gente entende que um grau de uma função é o maior expoente que a gente tem ali. Por exemplo, o grau dessa função aqui é 2, porque o maior expoente que a gente tem elevando aqui é esse 2. O grau desse nosso polinômio original é 3, porque o maior expoente que a gente tem aqui é o 3. Só que aqui, a gente chegou no nosso resto, a gente tem aqui um polinômio de grau 1, porque o maior expoente é o número 1. Como o nosso grau desse resto é menor que esse daqui, quando não tiver mais x, por exemplo, x elevado a algum número maior que esse, a gente acaba por aqui. E aí a gente diz o quê? Que 2x menos 1 é o nosso quociente e menos 13x mais 16 é o nosso resto. E aí a gente entra para aquela forma original. Se você pegar esse nosso polinômio e igualar a esse daqui, multiplicar pelo nosso quociente e depois somar o resto, você vai obter ele. É aquela nossa regrinha que eu tinha mostrado para vocês. Esse é igual a esse vezes esse, dividido por esse daqui. Simples, por enquanto. Vamos agora para a próxima parte de geometria analítica. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre geometria analítica, que é um conteúdo que a gente vê bastante aí, né? Nosso ensino fundamental, um pouco, no nosso ensino médio principalmente, nessas provas que tem, né? O Enem da vida, cai demais isso aqui. E na faculdade não é diferente, você vai ver demais também, durante toda a sua graduação. A geometria analítica ela é o campo da matemática que vai representar esses elementos geométricos se utilizando de expressões algébricas. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, ela vai se utilizar do nosso famoso plano cartesiano, né? Onde a gente vai ter ali essa representação matemática composta por dois eixos de reta. O eixo representante da incógnita x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das coordenadas. O nosso plano cartesiano ele vai ser dividido em 4 quadrantes e a gente vai ver como funciona, né, os valores aqui de cada um deles. Nessa área, nesses quadrantes, eu vou poder representar inúmeros pontos nas minhas coordenadas, que a gente vai ver. E no primeiro quadrante, a gente vai ter os pontos x e y, sempre o x em primeiro. É positivo, tanto para o x como para y, porque nessa área aqui,
os meus valores vão corresponder, né, aos valores positivos da reta, tanto na reta das abscissas quanto na reta das ordenadas. Já no segundo quadrante, o meu x ele vai estar correspondendo ali à área da reta, né, de valores negativos para x e da reta positiva para os valores de y. Já no terceiro quadrante, a gente vai ter meus pontos sempre com valores positivos, porque tanto para x como para y vão estar ali localizados nessa área, né, dos pontos de valores negativos das duas retas. Já no quarto quadrante, a gente vai ter o x positivo e o y negativo. Os valores de x vão estar correspondendo ali à parte positiva da reta e já as de y vão estar ali na parte negativa da reta das ordenadas. Pode passar. Como a gente falou, né, alguns detalhezinhos aqui, nesses planos cartesianos eu vou poder representar infinitos pontos, né, ali vários pontos x e y. Cada ponto possui duas coordenadas, como a gente viu, e vão poder ser representadas por uma reta, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pode passar. Através desse plano, né, o que é a função principal que a gente mais vai ver, a utilidade principal, é representar os gráficos por meio desses planos, né, colocar ali no plano os gráficos da minha função. Pode passar. Mas para a gente entender como é que faz isso, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre o domínio da função. Toda vez que a gente tem dois conjuntos e algum tipo de associação, de relação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto, como a gente vê aqui na imagem, um único elemento, essa palavra é bem importante, um único elemento do segundo ocorre uma função. Então, para mim ter uma função, eu preciso ter esses dois conjuntos, né? Conjunto domínio contra domínio. O conjunto domínio de uma função vai ser o conjunto de todos aqueles valores possíveis para minha incógnita, né? Todos os valores possíveis para x e para y, aqui no caso. Então, para cada valor de x, eu preciso ter um valor correspondente de y. Isso é que vai caracterizar a minha função. Pode passar. Bom, se eu tiver eu posso ter dois valores de y para um único x? Eu não posso, né? Isso não é uma função, não vai caracterizar a minha função. Como a gente viu, eu tenho que ter um único elemento correspondente. Um elemento de A ele não vai poder corresponder a dois elementos de B, como a gente falou. Um elemento do conjunto domínio A, ele tem a necessidade de corresponder a um elemento de B. Ou seja, ele não pode simplesmente não corresponder a nenhum. Digamos que independente de qual forma seja a minha função, se eu atribuo a ela, por exemplo, o valor 2, tem que dar ali um resultado. Não tem como ela não dar um valor real, um valor ali possível, né? Não tem como ela não ter esse resultado. Então, ela tem que obrigatoriamente corresponder a um elemento, ter um valor de y. Porém, tem um detalhe aqui, né? Um elemento de B, ele pode corresponder a 2 de A. Ou seja, eu posso ter dois valores de x para um único valor de y, para um único valor da minha função. A gente vê bastante isso aqui na questão das funções quadradas, né? Quando a gente faz todo aquele esqueminha com Bhaskara, com toda aquela formulazinha, para descobrir o x1 e o x2. Ou seja, eu vou ter ali dois valores de x que vão satisfazer a minha função, que vão dar aquele mesmo valor de y. Pode passar. Bom, agora a gente vai entrar aqui no primeiro tipo, né, das nossas funções, a chamada função afim. A gente chama de função afim quando existem dois números reais, ou seja, o meu A e o meu B, tal que ela vai seguir sempre essa formulazinha. F de x igual a x mais b, sendo que o x vai pertencer sempre ao conjunto dos números reais. O meu A, ele é chamado também de coeficiente angular e o meu B de coeficiente linear. O A ele vai sempre ditar aqui o ângulo da minha função, né? Da minha reta, no caso.
Pode passar. Mas como é que a gente vai montar esse gráfico, né? Para a gente montar esse gráfico, eu preciso encontrar pelo menos, no mínimo, 2 pontos desses pares ordenados que a gente falou. Eu tenho que ter 2 pontos, no mínimo, que pertençam a essa reta, a qual vou montar e tentar representar aqui, né? Para colocar no plano cartesiano, de acordo com aquela função que eu estou querendo. O meu gráfico ele vai ser crescente se o meu coeficiente angular for maior que 0, e ela vai ser decrescente se o meu A for menor que 0, se o meu coeficiente angular for menor que 0. O meu B, né, o coeficiente linear que a gente viu, ele vai ser sempre o ponto em onde vai cortar, onde essa minha reta vai cortar o eixo das ordenadas, né, o eixo Y. Então, sempre onde a reta corta o eixo Y, vai ser o meu valor de B, o meu coeficiente linear. Pode passar. Bom, vamos ver aqui, né, um exemplo de como montar esses gráficos. Como a gente falou, vou precisar sempre descobrir, no mínimo, 2 pontos que vão pertencer a essa reta que eu quero representar. Aqui a gente tem a função afim, né, que ela vai seguir sempre esse modelo, como a gente falou, ax mais b. Digamos que eu tenho aqui a seguinte função, né, 5x mais 10. Então, eu vou atribuir valores a x para que eu encontre o valor correspondente de y e possa ter ali o meu ponto, né? Um ponto que pertence àquela reta para que eu possa representar. Você pode atribuir qualquer valor, isso aqui é bem livre, né? Você pode escolher. No caso aqui, a gente atribuiu alguns. Se o meu x é 0, aí eu vou e substituo na função. 5x vezes 0, 0, mais 10, o meu y vai ser igual a 10. Mas se o meu x for menos 3, aí eu faço a mesma coisa, substituo. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 mais 10, menos 5. Então, quando o meu x tiver o valor de menos 3, o meu y vai ser menos 5. E se o meu x for 1, eu substituo. 5 vezes 1, 5, mais 10, 15. Então, quando o meu x for 1, meu y é 15. E por último, menos 2, né? Quando meu x for menos 2, como fica o meu y? Eu tenho 5 vezes menos 2, menos 10, mais 10, 0. Então, quando o meu x for menos 2, o meu y vai assumir o valor de 0. Pronto, eu encontrei todos esses pontos que fazem parte da minha reta. Agora, o próximo passo que eu vou fazer é colocar cada um desses pontos ali no meu plano cartesiano, né? Como a gente viu. Pode passar. Aqui está, a gente colocou todos os pontos, né, que a gente encontrou ali. O ponto 1 e 15, o ponto 0 e 10, pontos menos 2 e 0, ponto menos 3 e menos 5. Colocado todos esses pontos, eu posso simplesmente traçar ali a reta que eu vou ter o meu gráfico. Pode passar. Pronto, agora o Jeff vai falar sobre a função de segundo grau. Certinho. Pronto, pessoal. Bem, como eu tinha falado no início, as funções, elas são divididas de acordo com o grau. Como a Vanessa falou, a função afim também pode ser conhecida como função de primeiro grau, porque o maior expoente que você consegue encontrar lá é o número 1. Já na função de segundo grau, é porque o nosso maior expoente que a gente encontra ali é o 2. Essa função também pode ser chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E aí, assim como na função afim, ela também vai seguir um modelo geral. Ela vai ter um modelo geral, que seria esse: f de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde A, B e C são todos números reais e A tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Eles podem ser qualquer número pertencente ao grupo dos reais, mas diferente de 0. E aí, como são os gráficos de segundo grau? Na função de segundo grau, o gráfico ele é representado por uma parábola, é esse formato que vocês estão vendo aqui, que de acordo com o nosso A, que também é conhecido como coeficiente angular, ele pode estar sendo positivo ou negativo.
que é o que a gente conhece com concavidade para baixo e concavidade para cima. Ou sorriso triste, sorriso feliz. Existem várias formas que a gente utiliza para poder a gente decorar isso. Bem, como eu disse, o A ele vai já nos dizer qual é a positividade da nossa função. Se ela vai ser com a concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. Se o meu A ele é maior que 0, ele vai ser com a concavidade para cima. Ele vai ser assim, vai ser um sorriso. Ó. A nossa função vai estar sorrindo. E, consequentemente, ele vai ter o que nós chamamos de ponto de mínimo. Guardem isso, vocês vão ouvir demais esse nome, ponto de mínimo, saindo da boca dos professores de vocês. Esse ponto de mínimo é justamente o menor ponto que a nossa função consegue atingir. Ah, Jefferson, qual é o ponto máximo se a minha função for maior? Na verdade, ela não vai ter. Porque isso daqui, se a gente continuar, ele vai se alongar, vai continuar aqui subindo, 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 até não poder mais, nunca vai parar. Quando a função ela é positiva, quando a gente fala, quando o meu A é positivo, ela só vai ter um ponto de mínimo. Já quando o nosso A ele é menor do que 0, a gente vai ter o que nós chamamos de concavidade para baixo, vai ser o nosso sorriso triste. Vai ser quando a nossa boca estiver triste, a nossa parábola vai ficar torta para baixo. E aí sim a gente vai possuir um ponto de máximo, que vai ser um ponto máximo que a nossa função vai conseguir chegar. E, consequentemente, ela não vai conseguir ter um ponto de mínimo. Na função do segundo grau, a gente possui uma fórmula específica para poder encontrar esse ponto máximo e esse ponto mínimo, que é o que nós chamamos de, a gente chama ele de vértice, né? No caso da função. E a gente chama a coordenada x dele de x do vértice e a coordenada y de y do vértice. Depois eu vou explicar melhor como a gente consegue encontrar esses pontos através da fórmula. E aí, assim como na função afim, ele também vai ter uma interseção com o eixo x e o eixo y. O valor de x, quando o valor de x, pronto, o gráfico ele só vai cruzar o eixo x quando o nosso y ele for igual a 0. E esses pontos, diferente do nosso... a nossa função afim, que só passa uma vez, a nossa função quadrática ela vai passar 2 vezes. Ela vai tocar no nosso eixo x 2 vezes. Mas, em compensação, o y só vai tocar uma única vez. E esses 2 pontos onde ela vai tocar o eixo y, a gente chama de raízes da equação. Bem, como a gente calcula as raízes da equação? A gente basicamente resolve a nossa querida e velha fórmula de Bhaskara e o delta, né? Só que aí eles também vão ter a sua importância. Por exemplo, o delta. Através do delta, a gente consegue saber quantas raízes nós vamos ter a nossa função. Se o delta ele for menor que 0, a nossa parábola, o nosso gráfico ele não vai tocar o eixo x. Ele vai estar totalmente acima ou totalmente abaixo do eixo x. Nunca ele vai tocar nele. Já quando o nosso delta ele for igual a 0, isso quer dizer que a nossa parábola ela só vai encostar em um canto no nosso eixo x. Mas Jefferson, como ele vai tocar em apenas um canto? Justamente o nosso x do vértice e o nosso y do vértice vai ser o ponto dela, vai ser a raiz. Ela vai tocar apenas no ponto dela de máximo ou no ponto dela de mínimo. E quando o nosso delta for maior que 0, que é o que acontece na maioria dos casos, a nossa parábola vai interceptar em 2 pontos. E aí, a gente faz a nossa formulazinha de Bhaskara para poder encontrar as nossas raízes, que é o nosso x' e o nosso x de 2 linhas. E aí, para encontrar o x', a gente faz menos b mais raiz de delta dividido por 2a. E para encontrar o x de 2 linhas, a gente faz menos b menos raiz de delta dividido por 2a. E aí vem dica que pode ajudar vocês em algumas questões. Se você somar as duas raízes, você vai obter o mesmo resultado que se você pegasse o seu b, ou menos b, e dividisse por a. Assim como se você multiplicar as duas raízes, você vai ter o seu c dividido por a.
E aí, como a gente faz, como a gente cria, a gente esboça um gráfico da equação de segundo grau? O primeiro passo seria descobrir quais são as raízes da equação. Você vai fazer o delta e vai fazer Bhaskara para encontrar as raízes. Depois você vai encontrar o x e o y do vértice e com base nele você pode pelo menos criar os pontos ordenados no seu gráfico. Pelo menos mapear como é que vai ficar a forma dele. Você marca esses pontos no plano cartesiano e observa se o ponto será de máximo ou de mínimo, para você conseguir fazer o sorriso ou para o sorriso feliz ou o sorriso triste. Vamos aqui com um exemplo. Peguemos aqui essa nossa equação aqui, x² menos 7x mais 10. Para a gente fazer o delta, a gente pega o nosso b, que é aqui o 7, né? E coloca menos 7 ao quadrado, menos 4, vezes o nosso A, que é 1, e o nosso C, que é 10. Menos 7 ao quadrado, menos vezes menos mais, 7 ao quadrado, 49. E aqui, menos vezes mais, menos vezes mais, menos. Ok, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 49 menos 40, 9. O nosso delta é 9. E agora a gente vai para o x' e o x duas linhas. A gente pega menos b, que é menos 7, mais a raiz de delta, dividido por 2a. Menos vezes menos mais, aí fica mais 7. A raiz de 9 é 3, 7 mais 3 vai dar igual a 10, 2 vezes 1 vai dar 2, 10 dividido por 2 dá igual a 5. Encontramos o nosso x'. Vamos para o x duas linhas. Menos vezes menos mais, fica o 7 normal, raiz de 9 fica 3, 7 menos 3 dá igual a 4. 2 vezes 2, 2, 4 dividido por 2, 2. Nosso x duas linhas é 2. Ok, agora a gente vai encontrar o nosso y do vértice e o nosso x do vértice. Como a gente faz isso? O nosso y do vértice, ele vai seguir essa formulazinha que vocês estão vendo aqui. Vai ser menos delta dividido por 4a. No caso aqui, a gente encontrou o nosso delta, que é 9, e a gente sabe qual é o valor de a, que é 1. Então a gente pega menos delta, menos 9, dividido por 4 vezes 1. Menos com mais, menos 9 dividido por 4, dá 2,25. Já para encontrar o x do vértice, a gente tem aqui essa formulazinha, menos b dividido por 2a. O nosso b é menos 7, menos com menos dá mais, o nosso 2 e o a, que é 1. 2 vezes 1, 2. 7 dividido por 2 dá igual a 3,5. Agora a gente pode simplesmente montar a nossa tabela, né, para poder a gente saber quais os pontos que a gente tem. A gente tem o 2 e o 0, e o 5 e o 0, que é as nossas raízes, né, que a gente encontrou. A gente tem o nosso x do vértice e o nosso y do vértice aqui, que formam o nosso ponto de máximo ou de mínimo. E aí a gente tem esse nosso outro ponto aqui. O que é esse ponto aqui, Jefferson? Esse ponto é o que nós chamamos de o nosso coeficiente linear. É o mesmo que na nossa função afim. Só que a única diferença é que na nossa função afim, o coeficiente linear era o b. Já que na nossa função de segundo grau é o nosso c. É o termo que não possui nenhum valor de x. No caso aqui seria o 10. E aí, quando isso acontecer, quer dizer que quando o meu x for 0, ele vai ser igual a 10. Você consegue observar isso imediatamente só olhando para a sua função. E aí você encontra os pontos principais. Sempre quando vocês tiverem que fazer uma questão de função de segundo grau, que vocês vão ter que esboçar ele, vocês vão ter que simplesmente encontrar esses 4 pontos. Vocês vão encontrar as duas raízes, ou uma, se for o caso. Vai ter que encontrar o x e o y do vértice, e vão ter que encontrar o coeficiente linear. Encontrou esses 4 pontos, você pode já montar o seu gráfico, que não tem nenhum problema. E aqui a gente coloca, né? O ponto 2 e 0, o ponto 5 e 0, o ponto 0 e 10 aqui, e o nosso x do vértice, 3,5 e menos 2,25. E aí a gente olha para cá, ó.
O meu A aqui, nosso A, ele é positivo. Então, a nossa função, ela vai ser um sorriso feliz. Por isso que ela vai ficar assim, ó. E aí, aqui nós temos o nosso ponto de mínimo, que tá um pouquinho pra cá, mas seria o ponto mais baixo, no caso. E aqui, ó, se você for ver, ele toca o nosso eixo X nesses dois pontos, ó, as nossas raízes. E ele vai tocar apenas uma vez o nosso eixo Y. É assim que funciona a função do segundo grau. Deu para entender, pessoal? É isso, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo desse primeiro vídeo de matemática básica. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações, porque vem mais vídeo aí sobre matemática básica e sobre todos os outros conteúdos do PET Facilita. Te aguardo na próxima!